Capítulo 44. Uma dor terrível acometeu-me quando abri os olhos. A pontada que recebi foi um golpe tão grande que, se estivesse em pé, teria caído no mesmo instante. Não reconhecia o lugar onde estava, na verdade era abafado e escuro, mas consegui perceber quase de imediato que tinha mais alguém ali. Tentei me virar na direção da figura encostada ao meu lado e senti o meu peito queimar ao perceber que era Ricardo. Ele estava com as mãos e os pés presos e parecia exausto, com os olhos fechados. Ricardo, chamei baixinho. Não conseguia me mexer e só então percebi que estava na mesma situação que ele, pés e mãos atados. Bel, você acordou, proferiu em um tom triste. E eu tentei focar os meus olhos naquela escuridão. O que aconteceu? Onde nós estamos? Consegui ver um brilho estranho perpassar os seus olhos verdes, que eram como duas luzes naquele mar escuro e tenebroso. Ricardo desviou os olhos dos meus e abaixou a cabeça. Você sempre esteve certa sobre o meu pai, ele é um assassino. Sua voz era tão triste e carregada que nem consegui dizer nada em seu consolo. Quando comecei a tecer desconfianças sobre a índole de Gregório, pensei em algo mais suave. Sabia que ele não tinha escrúpulos, mas jamais imaginei que fosse tão sério. Se isso me atingia, como será que estava sendo para Ricardo, que cresceu a vida toda tendo aquela figura como seu exemplo? Eu vi tudo, estava escondida. Ricardo, o que vai acontecer conosco? Eu não sei, Bel. Cheguei aqui após segui-lo e te liguei. Como o sinal era péssimo, mandei mensagem. E sinceramente não esperava que fosse vir. Ele respirou fundo antes de prosseguir. Eu escutei o meu pai falando sobre a noite de hoje ser grandiosa com aqueles outros dois e, pelo que entendi, o que quer que ele faça não é aqui. Este lugar é uma fachada, entende? Não fui cauteloso. Um dos cães me mordeu e eles me encontraram. Depois disso, creio que você tenha visto o que aconteceu. Eles me trouxeram aqui para dentro e meu pai ameaçou me matar. Afinal, agora eu sei o seu segredo. Depois disse algo sobre eu ter que ficar ao lado dele. Então você chegou nos braços de um daqueles homens e te colocaram aqui comigo. Não tenho ideia do que vai acontecer conosco. Engoli em seco. Ninguém sabia para onde tínhamos ido. Ninguém notaria até que fosse tarde demais. Deus! Eu sabia que aquele homem era um monstro e tinha certeza de que ele seria capaz, sim, de nos matar. Ricardo, você avisou alguém sobre para onde estava indo? Perguntei, sentindo meu coração acelerado. Só você, Bel. A resposta dele fez meu estômago embrulhar e um engulho veio até minha garganta. Eu havia saído de casa sem avisar ninguém, antes mesmo de tomar o café da manhã. Ninguém sabia onde estávamos. Fui tomada pela raiva de mais uma vez ter Gregório a um passo à minha frente. Não era possível. Eu não tinha sobrevivido a um acidente tão terrível. Para ter um fim como aquele, recusava-me a aceitar isso. A menos que... Ricardo, eu esqueci meu celular. Ele se remexeu ao meu lado, parecendo inquieto. Não creio que poderíamos usá-lo agora, Bel. Não faz diferença. Não, você não está entendendo. Você me mandou uma mensagem com este endereço. E eu esqueci o meu celular em casa. Deus! Há uma esperança de que alguém nos encontre. Era uma chance mínima, uma vez que os meus familiares não mexiam em minhas coisas. Mas, ao notarem minha ausência, eles deveriam procurar por alguma coisa, certo? Preferi me agarrar àquele fio de esperança a aceitar o nosso fim de forma tão fácil. Dei um sorriso de entusiasmo e Ricardo também sorriu.
Mesmo no escuro, eu podia perceber as linhas de seu rosto modificando-se. Porém, nossa momentânea alegria extinguiu-se muito rapidamente. Uma porta se abriu e um feixe de luz invadiu o local, fazendo os meus olhos arderem. Por ela, os dois homens que trabalhavam para Gregório entraram com sorrisos divertidos nos rostos. Um deles acendeu a luz e o outro veio em nossa direção, ficando de cócoras para nos olhar de perto. Agora os 6 vão viajar. Estão pensando que somos besta? Teu pai mandou levar os 6 para a cidade. Ao terminar de dizer aquilo, agarrou Ricardo pelos braços amarrados e levantou-o com facilidade. Aquele era o mais forte dos homens. E o outro logo veio em minha direção e botou-me nas costas. Tentei esmurrá-lo, mas com as mãos presas. Não surtiu muito efeito. Tudo o que consegui foi fazê-lo rir de minha teimosia. Aquilo sem dúvida era péssimo. Eles iriam nos locomover. E se alguém nos procurasse ali, não encontraria nada. Novamente senti aquele sentimento de incapacidade me envolvendo e o fio de esperança se arrebentando diante de mim. Fomos jogados como porcos na caçamba de uma caminhonete, junto com os barris estranhos e pesados que estavam amarrados com cordas para não correrem pelo assoalho do veículo, e umas gaiolas com belos galos dentro. Assim que fomos acomodados ali, uma lona preta cobriu tudo e novamente ficamos na escuridão. Porém, de certa forma, naquele instante, uma luz se acendeu diante de mim. Meu cérebro começou a ligar os pontos tão rapidamente que senti uma vertigem. Então era isso que Gregório fazia. Os animais presos nas gaiolas só podiam ser competidores. Eram galos de briga. Tudo fazia sentido agora. Era assim que Gregório de Azevedo fisgava suas vítimas com rinhas de galos. Era uma atividade ilegal e todos sabiam que a pena poderia variar de acordo com a gravidade da situação. Mas era ainda pior, porque Gregório endividava os seus clientes e depois perseguia-os até que lhe pagassem. No caso de Marlon e de tantos outros, que agora eu acreditava que poderiam ser suas vítimas, matava-os para que não dissessem nada. E era isso que iria acontecer conosco. Ricardo, seu pai é ainda pior do que imaginava, sussurrei, enquanto sacolejávamos na caçamba daquela caminhonete. Eu sei. Agora eu sei. Capítulo 45. Pânico. Tudo o que senti quando abriram a lona da caminhonete foi pânico. Eu reconheci o lugar onde estávamos no mesmo instante e não estava acreditando que as atividades de Gregório eram justamente ali, em um lugar onde ninguém realmente suspeitaria. Era uma olaria abandonada no bairro da Estação, próximo ao cemitério municipal. Ninguém entrava ali, ou melhor, todos pensavam que aquele lugar estava abandonado há anos e o mato ao redor, as torres parcamente destruídas e os portões fechados confirmavam isso. Porém, aquilo era só mais uma das artimanhas de Gregório de Azevedo. E incrível o quanto aquele homem conseguia me surpreender a cada instante. Eu e Ricardo fomos levados para o interior do recinto. E para minha surpresa, ali dentro nada tinha aspecto de abandono. Havia mesas e cadeiras rústicas espalhadas pelo local, com um bar repleto de bebidas mais ao fundo. O lugar estava totalmente iluminado e as paredes tinham decorações estranhas, com macabros quadros de cenas de luta. Bem ao centro, uma arena com grades bem reforçadas, o que me fez ter certeza de que era ali que aconteciam as rinhas. Também observei que tinha um palco, na verdade,
uma imitação disso e nele um cano que ia até o teto. Se o que eu estava pensando fosse real, além de tudo, aquele lugar era um prostíbulo. Não deu tempo de ver muito mais, pois o homem que me carregava abriu uma porta na lateral do ambiente e fomos levados por um corredor estreito até uma sala escura e fria. Naquele local, as marcas de abandono eram claras. O chão era de terra e um cheiro de animal em decomposição atingiu minhas narinas. Eles nos jogaram ali e fecharam a porta sem nenhuma explicação. Seria mais um momento de tortura. Gregório gostava de jogar e torturar-nos psicologicamente, parecia ser divertido para ele. Bel, eu tenho certeza de que vamos morrer hoje. A voz de Ricardo ecoou pelas paredes vazias e suas palavras foram como socos em meu estômago. Tudo girou e de repente senti os olhos arderem. Estava prestes a chorar. E eu não queria chorar. Ele tinha razão. Nós sabíamos agora do que aquele monstro era capaz. Mas eu não podia desistir assim tão facilmente. Tentei conter o choro, tentei ser forte, enquanto ele prosseguiu seu discurso pré-funeral. Mas eu não posso morrer sem dizer isso mais uma vez. Ele fez uma pausa que cortou minha respiração. Eu amo você. Sempre vai ser você. E peço perdão por tudo o que lhe fiz ou deixei de fazer. Peço desculpas por ter te trazido até aqui e por ter te insultado de maneira tão rude. Não queria mais ouvir, por isso o interrompi. Psh, não vamos morrer, Ricardo, nós vamos sair daqui dessa juntos. Você vai ver. Fiz minha voz soar mais confiante do que eu realmente me sentia e tentei sorrir para ele, pois naquele momento o lugar estava parcialmente iluminado pela luz da lua que entrava por uma janela toda destruída. Eu pensei em tudo o que tinha acontecido desde que voltara para Siqueira Campos, e a conclusão a que chegava era de que não podia aceitar aquele fim. O rosto de Lisandro, quando o vi pela primeira vez, veio à minha mente e eu sorri, mais largamente, sentindo a ternura de sua memória invadir o meu ser. Lembrei-me do nosso primeiro beijo, de nossa primeira noite de amor e até mesmo de nossas constantes brigas. Lisandro havia me feito despertar. Antes dele, eu estava morta por dentro e não sabia disso, ou pelo menos não admitia. Lisandro era tão parecido comigo que me irritava, instigava-me e desafiava-me de uma forma única, o que me fez apaixonar incondicionalmente. Porém, o nosso amor havia caído nas águas da rotina. Ultimamente estávamos distantes e isso me machucava. Ele não conseguia entender o que se passava comigo. Queria controlar-me e, por falta de experiência, eu não tinha ideia do que fazer. E ali estava Ricardo, a outra face daquela moeda, tão diferente de mim que conseguia proporcionar-me calma, até mesmo naquele momento difícil. Lembrei-me então do dia do enterro de sua mãe, de como aqueles olhos verdes estavam vermelhos pelo choro e de nosso reencontro, de como o achei mudado e ao mesmo tempo tive vontade de esmagar o meu punho em seu rosto. Lembrei-me do dia da briga, da forma como ele me tratara de maneira hostil e depois lembrei-me de sua dedicação para salvar-me da morte, de como eu o vira chorar por mim e agora ali, preso, junto comigo e esperando pelo fim, dizendo que me amava. Como ele ainda podia me amar? Como? Olhei em seus olhos e eles cintilaram de maneira quase ofuscante. Aquele verde intenso me trouxe paz, por incrível que me parecesse,
E assim, timidamente encostei minha cabeça em seu ombro, permitindo-me chorar. O choro não me fazia mais fraca, na verdade era um alívio. Estava me sentindo zonza, talvez por não ter comido nada durante o dia. Sentia sede e dores no corpo. Minha cabeça latejava. E eu sabia que a qualquer momento seríamos aniquilados. Tudo aquilo contribuía para que o choro fosse ainda mais intenso. Obrigada, Ricardo. Chiei baixinho e tudo o que eu queria era abraçá-lo. Mas as mãos presas não me permitiam. Pelo quê? Por ser sincero assim, sempre. Não pude ouvir sua resposta, pois a porta se abriu novamente. Meu coração veio à boca, quando o capanga dos dentes podres me agarrou pelos braços. Eu seria a primeira. É claro que eu seria. Gregório jamais perderia aquela oportunidade. Ele me odiava. Tentei me debater, mas somente por instinto, pois não tinha mais forças para nada. O homem me levou facilmente pelo corredor escuro e estreito. E nós adentramos uma nova porta que deu para um quarto bem decorado e iluminado, com velas aromáticas. Ao fundo da sala, com um charuto na boca, estava Gregório. Ele se levantou quando entramos e indicou a cadeira onde estava sentado para o homem. Coloque-a aqui. Sem pestanejar, o infeliz me colocou na cadeira e ficou olhando para Gregório de maneira servil, pronto para acatar mais uma ordem daquele infeliz. Por sua vez, o velho asqueroso simplesmente abanou a mão e o mandou se retirar, e claro, ele o fez. Depois de ficarmos completamente sozinhos, Gregório voltou-se para mim, mordendo o canto do charuto de forma despreocupada. Pude observar que sobre a cama havia uma pistola. Não sabia dizer de que tipo era ou qual seu calibre, pois estava muito longe de mim. Mas sabia qual era o propósito dela e engoli em seco ao pensar naquilo. Gregório se aproximou e ficou me encarando com aquele olhar de ave de rapina. Aqueles olhos claros e terríveis pareciam perfurar minha carne. Veja só, a caçadora virou a caça. A ironia em sua voz era quase palpável, e tudo o que consegui fazer foi dar uma bela cuspida na sua cara. Se era para morrer, então seria com dignidade. Não iria me rebaixar para aquele velho. Sempre atrevida. Ele meneou a cabeça negativamente, como se achasse graça do que eu acabara de fazer, e limpando a face retomou sua odiosa fala. Sua mãe nunca lhe ensinou que as moças devem ser mais amenas e comportadas? O que você quer? Perguntei entre dentes. Você conseguiu persuadir meu filho e estou curioso para saber como fez isso. Por sua causa, agora terei que dar um destino muito diferente do que imaginei para o meu primogênito. Está feliz por isso? Dei uma risada alta, quase desvairada. Como ele era hipócrita, um psicopata filho da mãe. Eu? Persuadi Ricardo? O que te leva a pensar isso? Será que não foi você mesmo quem fez seu filho duvidar de sua integridade? Cortarei esta sua língua afiada antes de matá-la, ameaçou, franzindo o senho de maneira enérgica. Continuei com um sorriso nos lábios. Não lhe daria o gosto de sentir todo o meu medo. Pois faça. Proferi em alto e bom tom. Agora eu entendo o seu esquema, rinhas de galos. Como não pensei nisso antes? E justamente na olaria abandonada.
Isso é uma espécie de prostíbulo? Pelo que vi lá fora. Você usa das bebidas e acompanhantes para fazer os seus clientes apostarem mais alto. Golpe baixo. Quando for descoberto, prepare-se para curtir a cadeia. E quem vai me prender, sua tola? Agora ele gargalhava alto. Faz muitos anos que tenho esses negócios e ninguém nunca me descobriu. E agora que você descobriu tudo, vai ter o mesmo fim que o Marlon. Você matou todas aquelas pessoas, não foi? Perguntei, sentindo o gosto da verdade aflorando em minha boca. Por que não matou meu pai também? Ele sabia de tudo. Seu pai era um homem sensato e, além do mais, ele já estava morrendo mesmo. E suas provas não eram suficientes. Já as minhas... Falou ele com um sorriso quase atravessando o seu rosto, de lado a lado. As promissórias, é claro. A palavra do meu pai contra aquilo seria como uma espécie de vingança, para querer se livrar da dívida. Aprenda uma coisa, Anabel. É melhor não meter o nariz onde não é chamada. Ele pegou a pistola em cima da cama e veio em minha direção, com o cano apontado diretamente para minha cabeça. Não me preocupei, não pensei em mim. Pensei em minha mãe, em Diana, Marcela, Pedro e Henrique. Pensei em meus sobrinhos e cunhados, em Lisandro, Dona Yaya e Ricardo, esperando por sua hora em uma sala medíocre, em algum canto daquele lugar. Não estava preparada para dizer adeus a todos eles. Não estava preparada para deixá-los. Sabe, até que consigo entender a fascinação do meu filho por você. É mesmo uma coisinha. Gregório fez com que meus olhos saltassem para fora das órbitas com aquela sua fala, e então eu ergui a cabeça, tentando lançar meu melhor olhar para ele. O maldito asqueroso se posicionou com as duas mãos nos braços da cadeira e inclinou-se em minha direção. É uma pena que seja tão bisbilhoteira. Quando ele começou a rir, levei minha cabeça para trás e impulsionei-a para frente, dando-lhe uma cabeçada tão forte que aposto que doeu mais em mim do que nele, mas foi o suficiente para fazê-lo cambalear para frente e derrubar a pistola. Recuperando-me do choque, levantei-me da cadeira e não podia andar, pois os pés também estavam atados, mas eu podia tentar agarrar aquela pistola e foi o que fiz. Impulsionei o meu corpo para a frente e me joguei ao chão, como se estivesse mergulhando na direção da arma. Minha respiração ficou entrecortada, pois Gregório já estava se recuperando e levantou-se cambaleante, procurando pela arma. Estava bem próxima. Meu Deus, eu precisava daquela arma. Arrastei-me um pouco mais pelo chão e, ao sentir o cabo frio de metal nos meus dedos, um sorriso triunfante surgiu em meus lábios. Agarrei-a com todas as minhas forças e me virei na direção dele, apontando a arma de maneira imponente para sua cabeça. Não tente qualquer coisa ou eu atiro, e pode ter certeza de que sei usar uma pistola. Ameacei tentando me endireitar no chão, sem tirar a arma de sua direção, sem me distrair. Minha respiração estava acelerada. Eu nunca tinha manejado uma arma que não fosse uma espingarda que meu pai tinha e nos ensinava a mirar direito, atirando em latinhas. Devia ser a mesma coisa, tinha que ser. Acha mesmo que vai conseguir fugir, Anabel? Lá fora tem um monte de gente que trabalha para mim
Eles te matariam em um piscar de olhos. Desdenhou ele rindo e com as mãos para cima numa posição de rendição. Não me importo, mas você vai junto. Retruquei, sentindo o suor escorrer por minha testa. Agora eu quero que desamarre os meus pés ou eu atiro em você. Gregório não se mexeu. Por um tempo ele ficou me olhando meio embasbacado, como se eu tivesse feito algo engraçado. Então apertei o gatilho e o pente fez o barulho típico das balas sendo posicionadas, prontas para entrar em ação, e eu não hesitaria em atirar. Assim ele se abaixou e começou a desamarrar os meus pés. Até senti um alívio, pois as cordas estavam realmente apertadas. Continuei apontando para ele e disse de maneira autoritária: agora as minhas mãos. Prendi a respiração quando ele se aproximou e começou a desatar o nó das mãos. Tentei me manter firme e não deixá-lo ver o quanto eu estava tremendo. Para tanto, deixei a pistola afundada em sua testa e pressionei-a com força para que ele soubesse que era muito fácil apertar o gatilho sem errar naquela posição. Seria o meu fim se ele percebesse o medo palpitando por todo o meu corpo. Porém, se eu era teimosa e queria realmente as batatas, Gregório também. Ele agarrou minha mão com força e tentou tirar a arma de mim a todo custo, mas agora eu tinha os pés libertos e ergui a perna, dando-lhe um chute nas pernas. Ele foi para a frente, mas como era forte como um touro, não desistiu, puxando-me junto com ele no impacto. Não vi saída a não ser apertar o gatilho. O mundo pareceu parar naquele momento em que atirei em Gregório de Azevedo. Ele caiu, levando a mão ao lado direito do corpo. O tiro havia acertado sua costela direita e eu fiquei assustada, com aquela mancha vermelha em sua roupa aumentando. Como as cordas das minhas mãos estavam quase soltas, consegui me equilibrar melhor e levantei, escutando-o gemer. Não sabia se de raiva ou de dor, pois o olhar que me lançou foi de puro ódio. Continuei com a arma apontada para ele e fui andando em direção à porta. Não quero te matar, pois quero ter o prazer de te ver apodrecer na cadeia. Minha voz era gelada e eu estava respirando pausadamente, tentando não olhar muito para o sangue que se espalhava pelo chão. Gregório parecia inconformado por estar perdendo para mim. Ele não aceitava perder e parecia estar espumando de raiva. Peguei a chave do lado de dentro da porta e tranquei-o dentro do quarto, tentando não pensar no fato de que estava ferido. Ele iria me matar. Ele iria matar Ricardo. Ricardo! Precisava encontrá-lo e libertá-lo o mais rápido possível.